noite a todos. Que bom estarmos juntos nessa noite. Que prazer estar com vocês. Uma energia tão gostosa que a gente busca aqui, encontra com vocês. Indescritível. Eu agradeço a Deus por esses amigos que Ele me deu. Eu agradeço a Jesus por essas amizades que Ele tem nos oferecido aqui com vocês. E eu espero que vocês tenham tolerância comigo. Vão devagar comigo, não é? Tenham tolerância comigo, não é? Pode gostar de mim, não vai lhe custar nada. Eu amo vocês. Capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ou capítulo 3 de João Evangelista. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É inevitável, é impossível. Está lá no Novo Testamento, porque o Velho Testamento trata dos assuntos dos profetas, e o Novo Testamento trata do assunto com Jesus. Então, no Evangelho segundo Jesus, no Evangelho segundo João, capítulo 3, de 1 a 12, e também no capítulo 11 de João, aí estão os números, né? Eu vou mostrar depois esse detalhe. Aqui, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo, está uma maravilha, viu, gente? Nós vamos iniciar com esse item aqui, ó, ressurreição e reencarnação. Quem diz que a palavra reencarnação não está na Bíblia é porque não sabe que naquele tempo a palavra era ressurreição. Havia uma confusão de palavras. Eles sabiam que algumas pessoas poderiam voltar, e eles chamavam isso de ressurreição. Eles sabiam, mas achavam que voltaria só alguns, como Elias, Jeremias e outros profetas. Na verdade, todos voltam a reencarnar. Todos temos a oportunidade de reencarnar. Não só os humanos, mas também os animais, também os vegetais. Deus não criaria um filho para ficar eternamente naquela situação de involução, no vegetal, no animal, ou no primitivo ser humano. Não. Ô João, então como é que faz a ressurreição de Lázaro? Porque a palavra ressurreição ganhou um outro termo atualmente. O pessoal espera a ressurreição como que um reorganizar, remontar esses ossos e surgir um novo corpo. Isso é impossível, a ciência já demonstrou muitas vezes que isso é impossível. Ressurreição nesse sentido que se pega, e fora não. O que aconteceu aqui na ressurreição de Lázaro? Vamos ver juntos? Tá, vamos lá. Levante-se. Lázaro, levante-se, na frente da tumba. Lázaro vem. Lázaro havia sido enterrado há 4 dias. 4 dias. Quem vai explicar o que aconteceu com Lázaro é o próprio Evangelho de João, no capítulo 11, veja. Capítulo 11, versículo 1. Ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro, de Betânia, que ficava próximo de Jerusalém, onde Jesus se hospedava. Era a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Então nós vamos entender como foi a ressurreição de Lázaro. As irmãs Maria e Marta disseram a Jesus: Senhor, eis que está doente, está enfermo, aquele que tu amas. Elas mandaram uma mensagem para Jesus. Jesus não estava naquela região. No versículo 4, Jesus, porém, ao ouvir isso, disse, presta atenção, o que Jesus respondeu para essas pessoas que trouxeram o recado.
esta enfermidade de Lázaro não é para a morte. Não sou eu que estou criando isso. Está escrito, leiam na Bíblia também. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus, Jesus, seja glorificado por esse acontecimento, por essa enfermidade de Lázaro. Estão percebendo? Essa enfermidade não é para a morte. 11, versículo 11. E tendo assim falado, Jesus acrescentou: Lázaro, nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Algumas pessoas aqui podem saber que em Guaraçaí nós tivemos um caso também semelhante a este. A avó do Valdair Basalha, Valdair, não é Basalha não, eu esqueci o sobrenome dele, a vozinha dele estava sendo velada. Naquela madrugada ela sentou no caixão. Eu imagino que as pessoas devem ter corrido, né? Por quê? Porque ela estava viva, ela estava num processo de catalepsia. O Livro dos Espíritos explica muito bem isso. A Valdair Palota, família Palota de Guaraçaí. Ele me contou isso, que a avó dele estava sendo velada e sentou no caixão. Então veja, Lázaro não estava morto, Lázaro apenas dorme. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Jesus respondeu-lhe: teu irmão há de ressurgir. Surgir de novo. Ressurreição. 43 no item. E tendo dito isso, Jesus clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. Não foi milagre. Não desobedeceu nenhuma das leis de Deus. Não. Estava Lázaro num sono profundo. Como eu não sei explicar, mas Jesus explicou e João Evangelista anotou. Veja que não foi eu que criei isso. Então, essa situação de querer voltar no mesmo corpo físico é uma possibilidade física, biológica. Os ossos daquele nosso ente querido desencarnado já pode ter sido hoje ossos de vegetais e do bovino que comeu esse vegetal, e daí vai, faz parte da economia da natureza, não é isso? Vou mostrar para vocês alguns casos de experiência de quase morte, EQM. Um caso desse apareceu no Fantástico, experiência de quase morte. Agora o Fantástico conta uma história do além. Um neurocirurgião americano nunca acreditou em vida após a morte, até passar por uma experiência dramática. Pois é, ele entrou em coma profundo. Daí teve visões de uma espécie de paraíso. E quando voltou, estava convencido de que existe vida do outro lado. O que existe depois que a vida acaba? Para o neurocirurgião Alexander Eben, a morte sempre significou o fim de tudo. Ele entende do assunto. Foi professor da Escola de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos, e há mais de 25 anos estuda o cérebro. Sempre tinha uma explicação científica para os relatos dos pacientes que voltavam do coma com histórias de jornadas fora do corpo para lugares desconhecidos. Até que ele próprio vivenciou uma delas. E agora afirma: existe vida após a morte. 10 de novembro de 2008, o Dr. Alexander é levado às pressas para o hospital com fortes dores de cabeça. Ao chegar lá, é imediatamente internado na UTI. Em poucas horas, já estava em coma profundo. Ele havia contraído uma forma rara de meningite. Quando o Dr. Alexander entrou no hospital, os médicos disseram à família que a possibilidade dele sobreviver seria muito baixa. Ele ficou em coma profundo por 7 dias.
E foi durante esse período que o Dr. Alexander afirma ter tido a experiência mais fantástica que um ser humano pode ter. Na jornada que eu tive não existia corpo, apenas a minha consciência, diz o médico. Meu cérebro não funcionava. Eu não me lembrava de nada da minha vida pessoal, meus filhos ou quem eu era. Ele escreveu um livro para relatar a sua experiência de quase morte e conta que primeiro foi levado para um ambiente escuro, lamacento. Em seguida, chegou a um lugar bonito e tranquilo. Um vale extenso, muito verde, cheio de flores e repleto de borboletas, diz ele. Ali também estava um espírito lindo, uma mulher com uma roupa simples e com asas. Ela me disse: você vai ser amado para sempre. Não há nada a temer. Nós vamos cuidar de você. Pergunto ao Dr. Alexander se ele viu Deus. Ele disse que sim, Deus estava em tudo ao meu redor. Ele estava lá o tempo todo. O Dr. Alexander diz que por 2 anos tentou achar uma explicação científica para o que aconteceu com ele e com outros pacientes. Queria saber se tudo podia ser uma ilusão produzida de alguma maneira pelo cérebro. E cheguei à conclusão de que não há como explicar. Não foi alucinação, não foi sonho. Independentemente do que tenha acontecido, diz a esposa do Dr. Veja que Lázaro ficou 4 dias como que em coma, né? E o Dr. Alexander Eben ficou 7 dias. Ele teve uma infecção no cérebro com bactéria Escherichia coli, normalmente encontrada em fezes. E ele ficou 7 dias. E nessa experiência dele, é uma experiência que a gente tem que levar muito em consideração, porque ele era um ateu. Todos aqueles pacientes dele que vinham relatar experiência de quase morte, ele falava que era uma imaginação, era um fruto da sua mente. Mas, como ele era médico daquele hospital, seus colegas registraram tudo com muito cuidado. Após voltar do coma, ele pega esses relatórios, esses gráficos, todo esse material registrado, e tenta analisar para encontrar imaginação, uma coisa que teria sido uma fantasia do cérebro dele. E ele não consegue encontrar. Mesmo porque o córtex cerebral do cérebro dele estava inativado pela infecção. Era impossível criar imaginações, era impossível criar fantasias. Ele passa 2 anos estudando isso, e ele chega à conclusão, e ele escreve aqui, ó. Alexander, para ela, que ficou ao lado do leito do hospital esperando o marido voltar, o final foi feliz. Ele escreve esse livro, Uma Prova do Céu. Sofá, não conseguia acreditar. Esse livro está na internet, disponível em PDF, viu? Não precisa comprá-lo, não. Eu recomendo vocês lerem, porque ele é maravilhoso. Eu vou contar só um pedacinho, senão vai contar o final, vocês não vão ter interesse em lê-lo. Mas ele, Alexander Eben, era filho adotivo desse casal. E nos Estados Unidos é proibido revelar que é adotivo e revelar os pais. E, na experiência de quase morte, ele fica sabendo que é filho adotivo e que tinha uma irmã dele que também foi adotada por outro casal. E ele procura ela, e eles se encontram. E esse encontro é maravilhoso. E tem mais revelações nesse caso. Eu não vou contar, não. Quem prefaciou esse livro foi este aqui, ó. Raimundo Moody Jr. Desculpa. Raimundo Moody Jr., que também é um norte-americano, que pesquisa há mais de 40 anos, hoje deve estar fazendo uns 50 e poucos anos, que ele pesquisa experiências de vida após a vida, ou EQM. Então ele prefaciou o livro, ele está aqui, ó, Raimundo Moody Jr. E aqui eu vou mostrar para vocês que a vida continua, gente. Não tem esse negócio de morte. Isso é papo furado, isso é tentativa de nos enganar desde a maternidade. Isso é um absurdo, isso é interesse econômico, isso é interesse egoístico. Dizer que nós vamos morrer e sumir, desaparecer. Não, veja esse senhor. Olha ele vendo o seu próprio corpo, ele já desencarnou. Não tem aquele
cordão fluídico, cordão de prata, religando. Desencarnou e está vendo o corpo físico dele. Nós também iremos em nosso velório, com certeza. Teremos que ter clareza, teremos que ter essa lucidez, sem assustar-nos com a vida futura. E veja depois que ele deixa o corpo físico, um tempinho depois, ó, ele já sai, ó. Quer ver, ó? Olha que maravilha. É o mesmo Senhor que estava lá na cama, o corpo físico. Olha aí. A morte não existe. Eu fiz uma música para vocês, ela é inédita, eu vou lançar para vocês hoje aqui. Se vocês gostarem, bem, se não gostarem, pode falar também. Sobre reencarnar para ressuscitar. Estranho, né? É para mexer com a gente mesmo esse título. Veja esse livro aqui, ó. É um livro grosso. 20 casos sugestivos de reencarnação, de Ian Stevenson, um norte-americano também. Nesse livro vocês vão encontrar um relatório de um brasileiro, de um gaúcho, Valdemar Lorenz. Falava 20 e tantos idiomas diferentes, línguas já extintas, ele falava. Como explicar isso, né? Só a reencarnação. Só a reencarnação. Crianças que você vê aí nesses vídeos do YouTube, realizando peças de Bach e outros compositores, que quem estuda precisa de 4 anos para fazer isso. E uma criancinha de 4, 5 anos já está realizando essas peças maravilhosamente bem. Veja, Jesus tinha enviado seus apóstolos para pregar, grupo de 2 em 2. E quando eles retornam nessa reunião, Jesus quer saber o que o povo estava pensando que ele era. E vocês, o que disseram que eu sou? Veja, vamos ver se vai ser um som alto. Mestre, há uma grande agitação em todo lugar por sua causa. Quem o povo da Galileia disse que eu sou? Alguns dizem João Batista. Não acreditam que esteja morto. Eles sabem que ele está morto, tem certeza. Mas dizem que é João Batista ressuscitado. Sim, sim. Eu ouvi dizer que era Elias, que saiu do túmulo. E alguns dizem Jeremias ou Ezequiel. E quem disseram que eu sou? Veja que eles já tinham informação de que o ser humano poderia reviver. Ele mas disse que é o Messias. O Filho de Deus vivo. Dizendo isso, Simão Bar-Jonas, você mostrou que é abençoado entre os homens. A carne e o sangue não revelaram esta verdade a você. Isso veio do Pai no paraíso. E agora eu o chamarei de Pedro, a rocha. veja que Jesus pergunta para os apóstolos, que os apóstolos estavam dizendo, tem um grande movimento por aí, dizem que tu és João Batista, outros dizem que é Jeremias, outros falam que tu és Elias. Veja que eles já tinham informações da reencarnação, com o nome de ressurreição. Eles achavam que alguns privilegiados poderiam retornar. Nós sabemos que não é assim, todos podemos retornar. E é interessante também que ele... Veja, vai ficar mais fácil aqui, ó. Teve a transfiguração no Monte Tabor. Vai Jesus com Pedro, João e Tiago. E ele pede, fiquem orando enquanto eu vou orar ali no mais alto. E nessa transfiguração no Monte Tabor, tem Jesus que resplandece,
e Moisés e Elias. Como que as religiões afora não enxergam isso? Moisés e Elias já havia desencarnado. Moisés há mais de 1500 anos antes de Jesus chegar. Elias muito mais de 1500 anos. E os discípulos que estavam ali ficaram encantados e ficaram também perturbados. E eles falaram assim, os discípulos lhe perguntaram para Jesus: por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Porque lá nas Escrituras, os profetas informavam que Elias deveria vir primeiro para anunciar a vinda do Messias, para anunciar a vinda do Cristo. Aí eles ficaram confusos, falaram: peraí, você já veio, você é o Messias? Você é o Messias? Mas e o Elias, que deveria vir antes? Presta atenção agora. Mas Jesus respondendo disse: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o reconheceram, não o conheceram. Antes fizeram dele, de Elias, o quanto quiseram. Também assim o Filho do Homem, Jesus, há de padecer às suas mãos. Então os apóstolos compreenderam, que era de João Batista que Jesus lhes falara. Está no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. Eles perceberam que era de João Batista que Jesus estava falando. Ora, João Batista foi degolado, foi decapitado, a pedido de uma bailarina, de uma dançarina. Como poderia ser Jesus? João Batista era primo de Jesus, nasceu, cresceram juntos, 6 meses mais velho, João Batista. Então, aqui mostra que João Batista era a reencarnação de Elias. E Elias, quando, no seu período lá atrás, reencarnado, fez uma aposta com os sacerdotes e ganhou essa aposta. E depois mandou degolar, cortar o pescoço, de mais de 50 sacerdotes. Então ele tinha uma dívida. E o pescoço dele também rolou, como João Batista, depois que ele reencarna, então, como João Batista. Tudo bem? Então veja, quem disser aí fora que a reencarnação não está na Bíblia, é que não sabe que a palavra ressurreição era assim usada. Continuando. Ora, havia um homem dentre os fariseus chamado Nicodemos. Nicodemos era senador. No Sinédrio havia 72 senadores. Nesse período, em Jerusalém, o Sinédrio acumulava poder dos 3 poderes: do executivo, do legislativo, fazia as leis, e do judiciário. Eles eram o máximo de autoridade na cidade. E Nicodemos já tinha um pouco de adiantamento, e Nicodemos, senador dos judeus, veio à noite encontrar Jesus à noite, porque ele era uma personagem conhecida e não queria aparecer em público. Não queria dar o braço a torcer, né, gente? Orgulho, né? E Nicodemos chega para Jesus e diz assim: mestre, olha, já reconheceu que Jesus é mestre. Sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, pois ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Ou seja, Jesus, nós sabemos que és um mestre, que és um doutor, porque ninguém faz os milagres que você está fazendo se Deus não estiver contigo. É isso. Jesus respondeu: é isso mesmo. Por isso que ele fala: em verdade vos digo. Ele concorda: sim, é isso mesmo. Em verdade vos digo. Concordou, é isso mesmo. Só que Jesus também se adiantou para que o próprio Nicodemos compreendesse que Jesus já tinha visto o reino de Deus
que estava no reino de Deus, que estava conectado com Deus, que estava nessa total conexão com Deus, indescritível essa conexão, e ele diz assim para Nicodemos: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por isso eu faço essas coisas, porque eu estou conectado com o Pai. Nicodemos perguntou a Jesus: como pode nascer um homem que já está velho? Ele entendeu. Pode ele, esse homem, entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, sim, é isso. Vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Tem que renascer da água e tem que renascer do Espírito. Senão não entra no reino de Deus, não percebe, não conhece, não conecta com Deus. O que nasceu da carne é carne. Nossos pais forneceram material genético para nós plasmarmos e construirmos o nosso corpo como sabemos fazer, como desejamos fazer, ou como temos alguma imperfeição, algum defeito físico que foi planejado no mapa espiritual antes do reencarne. No momento da concepção, nós estamos ali em espírito para moldar o corpo físico. Então, o que nasceu da carne é carne. O que nasceu do espírito é espírito. Veja, é aquele que renasceu em espírito. É espírito. Também podemos interpretar que o que nasceu do Espírito de Deus é espírito. Não é claro que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é muito claro. Nós temos o DNA divino. Deus é nosso Pai. E Jesus disse: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Vós também podeis fazer o que eu faço e podereis fazer muito mais. Porque em 3 anos Jesus não pôde fazer muita coisa, né, gente? Em 3 anos logo ele foi crucificado. Olha, vamos lá. O que é renascer da água? A célula masculina, espermatozoide, e o óvulo, a célula feminina, tem mais de 90% de água. Um adulto, como nós, tem em torno de 68%, 70% de água. Isso é reencarnar. Por quê? Conhecíamos assim, uma pessoa que ia ficando velha, depois a gente via uma criança que aparecia, passava pela infância, pela juventude, e virava um ser, e transferia-se para um ser adulto. Mas não tinha-se informações do que acontece nesse intervalo aqui. Esse intervalo é quando nós desencarnarmos e nós vamos ou para o umbral, como foi André Luiz, porque fez mau uso da reencarnação, nos vícios, nas drogas, no egoísmo, no orgulho, na vaidade, na falta de fé. Ou vamos para colônias espirituais, Nosso Lar, por exemplo, ou a própria mãe de André Luiz, que foi um nível acima de Nosso Lar. Para André Luiz visitar a mãe, teve que adormecer o perispírito, e foi em espírito visitar a mãezinha dele, em outra colônia espiritual mais evoluída. Agora, nesse intervalo aqui, ó, renascer da água, é isso aqui, ó. O óvulo, a célula masculina, isso não é real, é uma arte, tá? É uma arte. O primeiro espermatozoide que penetrar o óvulo, a superfície se fecha e o seu núcleo vai se fundir ao núcleo do óvulo para iniciar a multiplicação celular. Ó, entrou o núcleo dessa célula masculina, se encontra com o óvulo e começa a multiplicação celular. Nós temos que estar presentes aí para reencarnar, senão não forma um corpo de maneira nenhuma. No 21º dia forma o coração para irrigar todos os outros órgãos. Tem que formar ossos, tem que formar olho, tem que formar neurônios. Acha que se não tiver
um maestro aí vai formar isso tudo? Não vai. Não vai. Formaria qualquer coisa, menos um ser humano, gente. Tem tanta coisa nessa situação que a gente precisa parar e pensar, poxa, que isso? Falhando o som, né? O importante é a imagem. Tem uma etapa da gestação humana que não dá para identificar se é um cavalo ou se é um ser humano. Quem estuda embriologia sabe disso. Embriogenia também. Passar para frente. Isso é reencarnar. Renascer da carne. E renascer do espírito. Cenas do filme Irmão Sol, Irmã Lua. Aqui, Francisco Bernardoni, que nasceu em Assis, ganhou o apelido de Francisco de Assis. Foi levado pelo seu pai para um julgamento em público na frente do bispo Guido, para julgá-lo. Veja, seu pai e sua mãe estão ali do lado, vai aparecer. Sim. Sou eu. Minha alma está em suas mãos. Olha o bispo na frente dele. Esse é o pai. Porque Deus sabe que tem o melhor para ele. Eu o criei, eu o vesti, eu... Então, qual é a sua resposta para essas acusações? Ele é um criminoso ou... Ou alguém à procura de luz. Alguém na escuridão. Eu estava na escuridão. Meu irmão Sol iluminou a minha alma. E agora, eu estou vendo tão claramente. Como o Senhor, no dia em que escolheu as vestimentas sagradas que usa agora. Você quer se tornar padre? Eu? Não. Não. Não sou digno. Então o que você quer? O que eu quero é ser feliz. O que eu quero é viver como os pássaros do céu. Eu quero é provar a liberdade e toda a pureza que eles têm. O resto não tem importância para mim. Se a finalidade da vida é essa labuta sem amor, então não é para mim. O homem é um espírito. Ele tem alma. E é isso que eu quero recapturar. A minha alma. Eu quero ser um mendigo. Isso, um mendigo. Cristo era um mendigo. Até os mendigos mostram respeito por seus pais. Eu não sou mais o seu filho. O quê? O que nasceu da carne é carne. O que nasceu do espírito é espírito. E agora eu renasci. Aí ele devolve inclusive as roupas para o seu pai. Eu vou cortar a cena aqui, tá? Mas ele devolve as roupas ao seu pai e sai para casar-se com a pobreza. Fez voto de pobreza. Seu pai era milionário, tinha fazendas, fábrica de tecidos, fábrica de coloração de tecidos e etc. Então, renascer em espírito é compreender e praticar a lei de amor, que é a lei de Deus. Isso é renascer em espírito. E ele renasceu em espírito. Veja, ele fundou a ordem dos franciscanos, tem até hoje. E Clara, que nasceu também em Assis, funda a ordem das clarissas.
Clara de Assis renasce em espírito, veja. Francisco de Assis está trabalhando com os seus seguidores para ganhar o pão de cada dia, quer ver? Olha aí, ó, cortando trigo. Não devia ter vindo. Mas eu sabia que viria. Eu sabia. Eu tenho que dizer. Eu não me importo que todo mundo saiba. Daqui pra frente eu quero viver como você vive. Não me mande embora porque eu sou uma mulher com pouca força ou modos gentis. Eu não estou procurando mais ser compreendida. Eu quero compreender. Eu não estou pedindo pra ser amada. Eu quero amar. Onde houver tristeza, por favor, me ajude a encontrar alegria. Clara. Nunca houve romance entre eles. Essas informações também podem ser pegadas nesse livro aqui, ó. Francisco de Assis, de João Nunes Maia, mineiro lá de Belo Horizonte, que recebeu essas informações de Miramês. Miramês viveu com Francisco de Assis. Então, para ficar claro, renascer em espírito, de Zaqueu a Bezerra de Menezes, sabiam? Sim. Veja, Zaqueu, quando encontrou Jesus, e Jesus hospedou-se na sua casa, deu metade do que ele tinha para os pobres. Mais à frente, ele doou o restante e foi sorteado entre os apóstolos para ser o 13º apóstolo. Matias adotou esse nome, 13º apóstolo. Por quê? Porque Judas havia se suicidado. Você quer saber sobre isso? Vai nesse livro, Ressurreição e Vida, de Ivone do Amaral Pereira, onde ele também ganha o nome de Quinto Varro. Está nesse livro aqui, ó, Ave Cristo, por Emmanuel. Quinto Varro, nessa reencarnação, queria resgatar seu filho Tassiano, que estava perseguindo e matando cristãos. Mas Quinto Varro desencarna e reencarna em seguida como Quinto Celso, filho de Tassiano, filho do seu filho. Olha que interessante. Olha a reencarnação aí, gente. Depois, ele tem o nome de Parmênio. Depois ele nasce no Riacho do Sangue, no Ceará, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Olha que maravilha. Dia 29 de agosto de 1831. Também vocês podem pegar informações nesse livro, o 13º Apóstolo, As Reencarnações de Bezerra de Menezes, escrito por Jorge Damas Martins. Eu conheço muito bem Jorge, meu amigo. Ele também é palestrante da obra de Pietro Baldi. Inclusive em Brasília, quando eu fiz uma apresentação lá no Congresso em Brasília, Jorge estava lá, nós conversamos bastante. Jorge é fantástico, pessoa maravilhosa. Ele é psicólogo. Então, continuando. De Zaqueu a Bezerra de Menezes, eu até mostrei detalhes, né? De Saulo de Tarso a Paulo de Tarso, né? De Públio Lentulio a Emmanuel, sabiam? Sabiam, né? De Simão Pedro a Pietro Baldi, talvez aqui seja novidade para vocês. Naquele livro, Francisco de Assis, que eu mostrei agora mesmo, lembra? De João Nunes Maia com Miramês, vai na página 33 que você vai ver essas informações aqui. De Simão Pedro a Pietro Baldi. De João Evangelista a Francisco de Assis. João Evangelista foi o apóstolo que mais compreendeu, que mais amou Cristo. João Evangelista desencarnou com mais de 98 anos. Não sei quanto, mas mais de 98 foi. Depois ele reencarna em 1200 e bolinha, 1281, na Itália, em Assis,
filho de Pedro Bernardone, com a senhora Maria Picalini, com o nome de Francisco Bernardone. Francisco de Assis. Está aí, para nós, que também podemos reencarnar várias vezes e renascer em espírito. Por isso esse título aqui, para chamar atenção, para ficar pesado mesmo. Reencarnar para ressuscitar. Por quê? Reencarnamos várias vezes para renascer em espírito. Não é isso? Kardec diz, nascer, morrer, renascer, morrer, tal é a lei, progredir sempre. Mas não reencarnar sempre. Não. Talvez algumas pessoas aí fora não aceitem a reencarnação porque acham que nós vamos ficar reencarnando. Não, não, nós vamos evoluir. Deixar de reencarnar quando a reencarnação não oferecer mais nada para a evolução nossa. Então, reencarnar para ressuscitar, eu fiz a poesia, pus música lá no Suno, que é uma inteligência artificial, e pus imagens também. Vocês vão gostar, eu acho. Vamos passar? Presta atenção na letra. Reencarnação é gestar e plasmar um novo corpo para morar. Ressurreição é em espírito renascer e no reino de Deus voltar a viver. Cada etapa atrás aprende. Desculpa. Cada etapa atrás aprendizado, vencendo os erros do passado. Deixa vícios e defeitos, merecendo a felicidade dos eleitos. A morte não é o fim da jornada. Reencarnar é bênção renovada. O espírito segue o seu caminhar, aprendendo a amar para se libertar. Desperta a alma para além dos véus, retornando a viver no reino dos céus. A morte não é o fim da jornada. Reencarnar é bênção renovada para o espírito se redimir e no reino de Deus ressurgir. Podem sorrir, minha palestra terminou. Obrigado, as palmas para Jesus.